Olá, alunos! Nessa aula, nós vamos aprender como é que faz a instalação do Windows 7. Só uma explicação. Esse ambiente que vocês estão vendo aí na tela agora é um ambiente apenas de simulação, tá? Então, essa tela no seu computador você não vai ver, tá ok? Bom, quais são os procedimentos para começar a instalação no computador? Imagine o seguinte ambiente: você está sentado na frente do seu computador, ele já está ligado e você está lá com o seu Windows instalado. Só que o seu Windows está com problema. Vamos imaginar que ele esteja com vírus, ou vamos imaginar que ele está travando muito. Nessas situações é aconselhável que você instale o Windows, reinstale o Windows. Aliás, de tempos em tempo, quando você perceber que o seu computador está perdendo performance, que está acontecendo um monte de erro, é aconselhável instalar o Windows novamente, tá? Então vamos lá, o ambiente é o seguinte: você está no seu computador, ele está ligado, você está vendo o Windows lá, mas ele está ruim. O que é que você vai fazer? Anote aí as etapas, tá? Você vai pegar o CD de instalação do Windows, abrir a gavetinha lá do CD, que é a bandeja do CD, botar o CD ali e fechar a gaveta. Feito isso, imagine que você também tenha o backup dos seus arquivos já, ou seja, seus textos e suas fotos não estão no computador, tá ok? Então você botou o CD ali e reiniciou seu computador. Foi lá, iniciar, desligar, reiniciar. Marcou a opção de reiniciar e deu OK. O seu computador vai desligar e ligar de novo. Quando ele ligar de novo, ele vai começar a ler o CD-ROM que você colocou lá na bandeja. Fica de olho na tela, porque vai aparecer uma opção assim: clique para iniciar do CD. Você vai pegar e vai apertar qualquer tecla do seu teclado. Quando você apertar qualquer tecla do seu teclado, essa mensagenzinha vai desaparecer e você vai ver algo semelhante a isso aqui, ó. Tá, isso que vocês estão vendo aí. A etapa de instalação de um sistema operacional precisa fazer ao usuário algumas perguntas, então é interessante que você fique de olho na tela, tá? O procedimento de instalação do sistema operacional dura aproximadamente meia hora, tá ok? O computador não vai ficar meia hora te fazendo pergunta não, tá? Ele vai te fazer só umas 4 etapas de pergunta e depois é com ele, tá? Então olha só, nessa janela daqui, o que é importante? Você observar se o idioma está para português. Está aqui, ó, instalar idioma, instalar português. Observar se o formato e hora da moeda está para português Brasil também. E o teclado. Teclado ou método de entrada. Você vai clicar aqui. E existem duas possíveis opções para você. A primeira é o português Brasil ABNT. E a outra opção é o português Brasil ABNT 2. Qual dos dois você vai escolher? Para você poder fazer a escolha correta, você vai ter que olhar para o seu teclado. Se o seu teclado não tiver C cedilha, é o ABNT, o normal, tá? Português Brasil ABNT. Se o seu teclado tiver C cedilha, é o ABNT 2. Vou repetir.
teclado sem C cedilha, ABNT. Teclado com C cedilha, ABNT2. Tá? Então, o meu teclado aqui, como ele não tem C cedilha, eu vou clicar aqui e vou escolher o ABNT. E vou apertar em avançar. Na próxima tela, tem o botão de instalar agora. Só lembrando que esse procedimento é muito fácil, tá? Então você não precisa ficar aí preocupado, porque é tudo interativo. O que é uma coisa interativa e autoinstrutiva? Significa que só de olhar, você já sabe o que é para fazer. Só tem uma partezinha lá para frente que é um pouco mais detalhada, mas você vai entender fácil. Tá? Então aqui eu vou apertar nesse botão de instalar agora. Dá um tempo. Lembrem-se do seguinte, como o Windows é um sistema operacional que tem algumas versões, então ele vai também te perguntar aqui qual é a versão que você quer instalar do Windows 7. Nós temos o Windows 7 Home Basic, o Windows 7 Home Premium, o Windows 7 Professional e o Windows 7 Ultimate. Quanto mais avançado for o usuário, mais para baixo aqui ele vai descendo, tá? Isso daí é a quantidade de ferramentas avançadas que você vai querer instalar junto do seu Windows. Mas você não precisa se preocupar não. Se você, por exemplo, queria Home Premium e sem querer você apertou em Ultimate, pode deixar a instalação rolar. Você vai ver o mesmo Windows com a mesma cara, vai funcionar do mesmo jeito. Essas ferramentas avançadas que eu falei não vão te incomodar não. Se você não souber utilizar, nem precisa clicar nelas. Aliás, elas nem vão aparecer para você assim de forma tão fácil. Para um usuário doméstico, eu aconselho que você instale o Windows 7 Professional ou então o Home Premium. De preferência o Professional, tá? Que é o que a gente vai usar aqui. Então, o Windows 7 Professional e avançar. O Windows é um sistema operacional pago. Então você tem que ler aqui os termos de licença. Para ser bem sincero com vocês, ninguém lê isso. Tá bom? Então você pode até ignorar o termo de licença e basta só clicar aqui, ó, aceito os termos da licença. Isso daí geralmente aparece em 90% dos programas. Tá ok? Resumindo, o que tem nesse termo de licença aqui? Está falando, no caso do Windows, que você não pode gravar o seu CD original e sair dando para os seus amigos, ou então sair vendendo, porque isso daí é pirataria, que é contra a lei. Se for um sistema operacional grátis, como é o caso do Linux, também vai ter uma licença de uso, mas vai ser mais ou menos assim. Vai ser uma licença de uso dizendo que você pode usar tranquilamente o Linux, que você pode gravar o CD do Linux, pode dar para os seus amigos, pode instalar onde você quiser, mas você está proibido de ganhar dinheiro com a venda dele, porque o Linux é de graça. Tá bom? Já o Windows, que é pago, na licença de uso dele, resumindo, está dizendo que você não pode gravar e não pode vender. Tá bom? Você não pode oferir lucro com a venda do Windows. Então você aceita a licença de uso e aperta em avançar. Nessa próxima tela, ele quer saber se você quer fazer uma atualização do seu Windows, o que eu desaconselho completamente, ou fazer uma instalação avançada. Ele mesmo diz aqui, ó, instala uma nova cópia do Windows, que é a opção correta. Aí ele continua aqui, ó, esta opção não mantém os seus arquivos e configurações. Ou seja, vai apagar tudo.
não precisa se preocupar com isso que eu acabei de falar de vai apagar tudo, tá? Ele vai apagar os seus programas, mas os seus arquivos, como você já fez backup, ou seja, você já fez cópia de segurança, então você não precisa se preocupar com eles, porque eles estão a salvo, tá? Então aperta aqui em personalizada. E nessa janela daqui, ela está simulando um ambiente aonde o seu disco, o seu HD é novo, ou então o seu computador é novo. Tá certo? Então isso que você está vendo aqui, não nessa tela agora exatamente, não é a realidade que você vai ver na sua casa. Depois que eu preparar aqui essa tela, aí sim você vai estar vendo a opção correta, tá? Mas vamos aproveitar o seguinte, imagine que você comprou um computador novo agora. Você acabou de comprar um computador novo, ou acabou de comprar um HD novo para o seu computador, porque o seu antigo pifou. O que é que você vai ver? Você vai ver isso aqui, ó, disco zero, espaço não alocado. Você vai apertar aqui em opções de unidade, e nessas opções que vão aparecer aqui, você vai clicar em novo. Olha para o tamanho desse HD. Esse é um HD de 100 GB. Muita atenção no que eu vou falar agora, tá? O bom técnico de informática, que é o seu caso agora, que está aqui estudando com a gente na Unity, tá? O bom técnico de informática, ele divide o HD em duas partes. Essa divisão não é uma divisão física não, tá? Não estou dizendo que é para você pegar o seu HD e serrar ele no meio. Essa divisão é uma divisão lógica, não é uma divisão física. Tá bom? Então o bom técnico de informática, ele divide o HD em duas partes. Qual é a finalidade? Na primeira parte, você vai botar o seu Windows e os seus programas instalados. Eu vou repetir. Na primeira parte, você vai botar o seu Windows e os seus programas instalados. Na segunda parte, você vai colocar os arquivos que você produz no decorrer do uso do computador. Que arquivos são esses? Os seus textos, as suas fotos, as suas músicas, os seus filmes, coisas desse tipo, tá ok? Então veja só, se o seu HD for de 100 GB, para instalar o Windows 7, anote aí, para instalar o Windows 7, eu aconselho 40.000 megabytes. Tá aqui, ó, 40.000, 40.000 megabytes. 40.000 megabytes é a mesma coisa que 40 gigabytes. Tá? Então eu aconselho 40 gigabytes para partição do Windows. Então aqui eu clico em aplicar e olha como vai ficar aqui em cima quando eu apertar em aplicar. Ele vai dizer, para assegurar que todos os recursos funcionem corretamente, o Windows vai criar partições adicionais. Pode dar OK. Olha como vai ficar. Tá aqui. Ele criou uma partiçãozinha reservada pelo sistema. Ele criou aqui, ó, partição 2 de 39 GB. É nessa daqui que a gente vai instalar o nosso Windows. Mas vamos dar um trato logo nessa daqui, ó. Disco zero, espaço não alocado. Clica nele. Lembrando, isso que você está vendo aqui é para um computador novo, um HD novo, tá? Assim que eu terminar aqui, você vai ver como é que você vê no teu, quando ele já é usado. Tá? Clica aqui então, aperta aqui em novo e observe que ele pegou todo o espaço restante. 62, que é o que sobrou. Então aplica. Pronto, olha aqui como está. Agora está perfeito. Nós temos
Ignora essa de cima, tá? Essa reservada pelo sistema pode deixar, pode ignorar. Olha para essa daqui, partição 2, 39 GB, partição 3, de 60. No seu computador, quando você estiver reinstalando, veja o que eu estou falando, você está reinstalando, ou seja, ele já estava instalado, deu problema e você está instalando de novo, tá? Então, quando você está reinstalando, é isso que você vai ver nessa janela daqui. O que você vai fazer? Se você chegar nessa janela e já ver isso pronto desse jeito, basta você clicar aqui nessa partição 2, tá? Cuidado, não clica nessa daqui não, senão você acaba com os seus arquivos, tá bom? A gente vai ver isso melhor depois. Eu vou entrar em muitos detalhes com vocês ainda. Tá bom? Então aqui nessa partição de 40 GB, que é o aconselhável, lembrando que no seu computador você pode estar vendo 60, pode estar vendo 80, tá bom? Mas nessa partição daqui, você clica, aperta em formatar. O que significa formatar? Significa refazer essa partição. Quando você refaz uma partição, você destrói tudo que já tem gravado dentro dela. Ou seja, o seu Windows e os seus programas vão ser apagados. Tá ok? Lembrando que não tem problema porque você já tem todos os CDs de instalação dele aí com você, né? Lembra das primeiras aulas quando eu disse que você tem que ter esses CDs em mãos, tá? Então, o fato de você estar apagando um programa não tem problema nenhum. O que você não pode perder são os seus arquivos, as suas fotos e os seus textos. Programa você arruma com qualquer colega. Tá bom? Então marca aqui, aperte em formatar. Ele até diz aqui, ó, é possível que a partição contenha arquivos de recuperação, arquivos de sistema ou software, ou seja, programas importantes do fabricante do seu computador. Se você formatar essa opção, todos os dados armazenados nela serão perdidos. Pode dar OK. Não tenha medo, tá? Dê OK. Ele está formatando o HD, já formatou. Como é que eu sei? Porque essa setinha daqui voltou ao normal. Pronto, formatou agora. Eu clico nela, tá? Cuidado, não deixa essa daqui marcada e aperte em avançar, não. É essa daqui, ó. Um macete para vocês é a que fica logo abaixo da reservada pelo sistema. Você pode ter 10 aqui. Você vai instalar seu Windows na segunda, a que tiver logo abaixo desse reservado aqui. Tá? Então clica nela aqui e aperte em avançar. Nesta etapa daí, que é a instalação do Windows propriamente dita, o que é que você... Aliás, o que é que está acontecendo? O CD de instalação do Windows está passando os arquivos para dentro do seu HD. Que arquivos são esses? São arquivos que o Windows precisa para funcionar. Tá ok? Então agora sim vem aquele procedimento que demora mais ou menos uns 25 minutos. Só daqui uns 15 minutos mais, ou 20 minutos, é que vai chegar uma outra telinha aí te fazendo uma pergunta. Então, agora nós vamos adiantar o tempo para 25 minutos no futuro.
como vocês estão vendo, depois de passar alguns minutos trabalhando sozinho, o computador novamente volta a te fazer algumas perguntas. Agora ele quer saber o nome do usuário. Neste caso daí, fica a seu critério. Por exemplo, se o seu nome for Márcia, você pode colocar o nome do usuário Márcia. Ou pode colocar Sinha, um apelido. Aqui você coloca o que você quiser, não precisa ser exatamente o seu nome. Tá ok? Então, vou botar César, meu nome. E aqui o nome do computador. Este nome do computador é importante quando você está trabalhando em uma rede de computadores. Tá ok? Então, se na sua casa você tem uma rede de computadores, seja a cabo ou seja sem fio, você pode botar o nome de PC do César. Ou então, se você tiver numa empresa e este computador for o computador do financeiro, você pode botar o nome dele de Financeiro 01, ou Financeiro 02, ou Financeiro 03. Depende do número desse computador dentro do setor financeiro. Como nós estamos falando da sua casa, então eu sugiro PC do César. Ou então, como ele já tinha sugerido, César PC. E avançar. Aqui ele pede uma senha para a sua conta de usuário. Ou seja, quando você ligar o seu computador, vai aparecer o nome César. Quando você clicar em César, vai ser pedido uma senha para você acessar o computador. Isso daí é importante quando você quer deixar a sua privacidade imaculada. Ou seja, imagine só que você tenha um irmãozinho pequeno que gosta de mexer no computador também e vira e mexe, ele bagunça os seus arquivos. O que você pode fazer? Você pode criar uma conta de usuário para ele, criar uma conta de usuário para você e proteger com senha. Assim, ele não acessa a sua conta e você não acessa a conta dele. Você pode ter seu papel de parede e ele, o papel de parede dele, os arquivos de vocês podem ficar em separado, se for o caso. Existem alguns benefícios, tá ok? Então, eu vou pegar e vou deixar a senha aqui em branco, tá? Mas você pode definir se for o caso. Nessa janela daqui, configurar o Windows, você pode marcar a opção de perguntar depois. Ou pode deixar aqui essa opção de instalar as atualizações importantes e recomendadas. O que são essas atualizações? O Windows, assim como todo sistema operacional e assim como todo programa, ele foi feito com falhas de segurança, com falhas de funcionamento, muitas vezes falhas que o usuário não percebe, mas que a empresa fabricante toma conhecimento e aí ela lança uma correção que o próprio Windows já pega pela internet e se autocorrige. Então fica a seu critério se você quer usar as atualizações ou não. Eu vou marcar aqui perguntar depois, que eu aconselho que vocês façam a mesma coisa. Aperta aqui em perguntar depois. Nessa tela daqui de configuração do Windows, referente à data e à hora, está aqui fuso horário de Brasília, ajustar automaticamente o horário de verão. Aqui
Em Sergipe nós não temos horário de verão, né? Então a gente pode deixar isso aqui desmarcado, a hora, a data, e estando tudo certo aqui, basta clicar em avançar. Aqui, caso o seu computador esteja em uma rede, ele quer saber se seu computador está ligado numa rede doméstica, numa rede de trabalho ou em uma rede pública. O que é uma rede pública? Uma LAN house, por exemplo. Tá? Então, como é na sua casa, rede doméstica. É só dar um tempo para ele estabelecer todas as conexões. A instalação e a configuração do Windows é bastante simples. No começo, pode até dar aquele frio na barriga, porque é a primeira vez que você faz. Isso é muito normal. Há umas 2 décadas atrás, quando eu fiz pela primeira vez, também aconteceu comigo. Tá bom? Então, a insegurança, a dúvida e o medo são normais. E errar também é normal. Tá? Nas primeiras vezes é muito normal que você acabe fazendo besteira. Tá certo? Errar e perder faz parte do aprendizado. Tá bom? Se você fizer com cuidado, se você fizer com atenção, você vai aprendendo, vai detectando onde foi que você errou. Pode ter certeza, não vai ser da primeira vez que muitos de vocês vão acabar acertando e repetindo. Isso daí é um processo super natural, tá? Então você não precisa ficar chateado ou achar que você não é capaz porque você errou. Como eu já disse, eu errei muitas vezes no começo, tá bom? Vamos aguardar um pouco nesse procedimento, nesta etapa daí. Ele está fazendo os ajustes finais para o Windows poder entrar. Espero que vocês se lembrem o que foi feito. Vocês viram que não foi muita coisa. Então é muito fácil fazer isso, tá ok? Pronto. Tá aí. No seu computador vai ser exatamente do mesmo jeito. Tá bom? Você vai estar fazendo toda aquela configuração que a gente fez. Vai esperar depois uns 25 minutos para que todo o processo seja efetuado. Lembrando que também isso varia de potência para computador, de potência para computador. Então pode ser 10 minutos a mais, 10 minutos a menos, tá? Vamos dar um passeio rapidozinho aqui. Lembra que nós dividimos o nosso disco em 2 partes? Olha aqui, essa parte aqui ocupada. Isso daqui é o nosso Windows instalado. Aqui, ó, na nossa unidade C, nós temos o Windows instalado e na nossa unidade D, vamos formatar aqui o disco. Aqui. Na nossa unidade D é onde nós temos os nossos arquivos já armazenados. O bom técnico de informática, aquele que executa um procedimento adequado, quando ele entrega o computador para o seu cliente, ele já entrega com o HD dividido em 2 e instrui o seu cliente. Ele fala ao cliente que tudo quanto for de texto, foto, imagem que o cliente gerar e produzir no decorrer do uso do computador, que ele guarde na unidade D. Aqui a nossa unidade D está vazia, ó, porque ela foi criada agora. Tá bom? Tá aqui. E só lembrando que o nosso HD nós definimos 30 ou foi 40 GB para cá, para a unidade C, e o restante para a unidade D. Se você for contar aqui, ó, 38
com 60 vai dar 100 gigabytes, que é o tamanho do nosso HD. Tá certo? Então tá aí. É assim que se faz a instalação do Windows 7. Qualquer dúvida, lembre-se. Você pode mandar e-mail para mim, que eu com certeza vou te ajudar. Um grande abraço. Até mais.